Daí agora eu compartilho. Beleza. Bora lá então, pessoal. Deixa eu clarear mais nossa tela aqui, para vocês não verem no escuro. Melhorou, né? Bora lá então. Hoje, o dia de hoje, na verdade, eu quero falar sobre o roteiro de vendas e como a gente conduz uma venda do início ao fim, tá? Eu vou gravar isso aqui. Na verdade, todos os nossos encontros estão gravados, tá? Tanto comigo, Bruno, e daqui a pouco vocês vão ter com o Sevilha também, tudo mais, vão todos gravados, tá? Quando vocês quiserem acessar, é só solicitar os links que a gente manda nesse próprio grupo que a gente tem aqui. E depois a gente também vai mandar no e-mail de vocês para que vocês tenham guardadinho aí os links dos cursos, das lives, dos encontros e tudo mais. Esse de hoje é bem específico sobre roteiro de vendas. Não vou nem explicar sobre as técnicas, eu já expliquei em outras já. Aqui eu vou focar bastante nesse roteiro de vendas, que é exatamente o jeito que a gente usa, que eu particularmente eu uso faz muitos anos já, para poder fazer minhas vendas, né? E consequentemente vocês poderem fazer as suas vendas. Porque na verdade a gente já durante muito tempo eu tive também uma certa crença de que vendas eram um dom e tudo mais, e isso não existe. Então o roteiro de vendas me ajudou muito a dar uma certa tranquilidade no momento da venda, conseguir ficar mais calmo no momento da venda. E o que a gente faz hoje com vocês, os primeiros meses que a gente faz com vocês, é construir personas. Por quê? O roteiro de vendas está muito baseado na dor do cliente, né? Só que quando a gente constrói as personas, a gente tem uma antecipação de dor. Ou seja, antes de sentar com o indivíduo, antes de sentar com aquele suposto cliente, eu já sei praticamente todas as dores nas quais ele passa. Então, por isso que a gente constrói primeiro as personas com vocês. Porque ao chegar em uma nova reunião, você já tem aquilo como antecipação, você já sabe as dores dele, porém, você não vai usar, você não vai simplesmente começar a soltar dores ali. Por isso que tem um roteiro de vendas. E o roteiro de vendas, pessoal, ele é decorado, realmente decorado, porque vocês vão notar, eu nunca mais mudei meu roteiro de vendas. Desde quando eu faço o roteiro de vendas, eu nunca mais mudei. Obviamente tem umas nuances, uma diferencinha em um lado, em outro, uma coisinha aqui, uma coisinha colar, mas o roteiro, essencialmente, a gente não muda ele. Ele é uma regra, ele é um processo na hora da venda, tá? Então é sobre isso que eu quero tratar aqui com vocês hoje. Beleza? Obviamente, no final, vocês podem fazer perguntas, ou se quiser fazer uma pergunta aqui no chatzinho, pode fazer também. Mas a ideia hoje é gravar isso para vocês assistirem, decorarem, fazerem umas tarefinhas aqui, que vai ter, que é na parte 1. Mas vocês vão entender que lá no final, vocês nunca mais vão ter mais que mudar de roteiro. Tá? Então, bora lá. Para a gente começar aqui, é o seguinte. O roteiro de vendas ele tem 3 etapas, tá? Abertura da reunião, investigação de dor, apresentação de soluções e valores. Talvez alguns de vocês que estão assistindo aqui já tenham visto isso em alguma parte de alguma live, de algum encontro que a gente fez, mas aqui hoje o foco é no roteiro inteiro, tá? Sem nenhuma outra técnica nem nada. Então, mesmo que vocês já tenham visto, eu acho que com certeza já esqueceram alguma coisa, então vamos rever tudo novamente. Abertura da reunião é a ação que eu vou fazer simplesmente só para abrir ali e criar um rapport com esse meu cliente, conseguir criar uma intimidade com ele de uma forma mais rápida possível, tá? Então, nessa abertura de reunião, a gente tem 2 formas de abrir, eu vou explicar cada uma delas. Depois a gente vai para a investigação das dores, e depois da investigação de dores, a gente vai para a apresentação de solução. Ou seja, 3 etapas, 1, 2, 3, fácil de decorar, fácil de gravar, fácil de aplicar depois nas suas reuniões aí que vocês vão ter, tá bom? Abertura de reunião. Como é que a gente faz uma abertura de reunião? Tá? O modelo 1 que eu tenho, que eu quero que vocês façam, isso aqui no primeiro encontro, inclusive eu pedi para vocês fazerem isso, mas não sei se todos estavam nesse primeiro encontro, ou se assistiram depois do gravado. O modelo 1 é aquele que a gente fala um pouco sobre nós, e depois a gente pede para a pessoa, pede para o nosso cliente, suposto cliente ali, falar um pouco sobre ele, tá? Mais ou menos como seria. Se vocês lembrarem, não sei se todos vocês participaram da reunião quando a gente negociou com vocês, nós fizemos exatamente assim. Então, a gente começa a reunião da seguinte forma. Olá, seu João, tudo bem? Obrigado por estar aqui nesse horário, ou aqui na minha empresa, ou ter me recebido na sua empresa, assim por diante.
independente de como foi marcada essa reunião. Obrigado aqui pela reunião, pelo seu tempo disposto e tudo mais. Eu gostaria de começar essa reunião, Sr. João, de duas formas aqui, se você me permite. Eu queria contar um pouco sobre a nossa trajetória, contar um pouco sobre por que eu estou aqui, por que eu faço o que eu faço, e depois queria entender um pouco sobre a sua empresa, sobre a sua história, sobre a sua jornada, né, até você conseguir chegar até aqui e assim por diante. Então, quando a gente está falando de um cliente, Gilberto, mas e se for abertura de empresa? Mesma coisa, tá? Se for abertura de empresa, se for migração, é a mesma coisa. Uma abertura de empresa é, vou contar um pouco sobre nós, por que nós estamos aqui, por que nós fazemos o que nós fazemos, porque nós somos uma empresa contábil especializada em, exemplo, restaurante, especializada em o nicho de mercado que esse suposto cliente é. E depois eu queria entender um pouquinho do senhor, Sr. João, por que você decidiu montar um restaurante? Né? No caso de uma abertura de empresa. Por que você decidiu montar essa empresa de indústria de plástico? Por que você decidiu montar um pet shop? Ou seja, o que for o nicho dele, por que você decidiu montar a sua empresa? Ou como você chegou nessa sua carreira de médico, assim por diante? Queria entender um pouco da sua história. Pode ser assim, Sr. João? Pode ser. Então, conta um pouquinho sobre mim e depois abro para uma pergunta para que ele fale um pouco sobre ele. Tá? Esse é o modelo 1. Tá? Ou seja, e nesse modelinho aqui, pessoal, tem uma tarefinha para vocês fazerem muito simples. Tá? Porque lembra, é processo, só que antes de ele virar processo na sua cabeça, eu quero que você decore isso. Então, a tarefa 1 é você escrever, realmente escrever a sua história. O porquê você faz o que você faz. Por que você é contador? Por que você tem uma empresa de contabilidade? Ou por que você trabalha nesse departamento dessa empresa de contabilidade? Ou seja, contar um pouco da história da sua empresa. Então, por exemplo, olá, Sérgio. Então, podemos começar assim? Queria falar um pouco sobre mim, depois queria ouvir um pouco sobre a sua história, sobre a sua jornada, sua trajetória, até você chegar aqui ou decidir criar essa empresa, assim por diante. Podemos fazer desse jeito? Podemos, claro. Ele vai responder, claro, podemos fazer. Ok. Então é o seguinte, João, só para você entender, eu decidi montar uma empresa contábil do nada. Na verdade, eu trabalhava numa empresa XPTO, comecei a fazer faculdade, não sei o que tem, daí um amigo meu da faculdade, eu já escutei diversas histórias assim, um amigo meu da faculdade estava fazendo também, decidi fazer o curso junto com ele, nos tornamos sócios ao sair da faculdade, lá. E nesse meio tempo, eu comecei a entender que as empresas elas tinham dores, tinham problemas, né, além das questões contábeis, né? Ou seja, um nicho de mercado, quando ele está dentro do guarda-chuva de serviços, ou comércio, ou indústria, ele tem peculiaridades ali que são além da contabilidade. A contabilidade é uma base que ajuda a trazer certas soluções para esse nicho de mercado. No caso seu, que é um comércio, por exemplo. Então, quando eu entendi que o comércio demandava coisas, que a base era a contabilidade, mas demandava outras coisas, por exemplo, em relação à visão estratégica, visão financeira, visão do estoque, tinha até problemas com recrutamento e seleção de pessoas. Quando eu entendi isso, eu comecei a me especializar em comércio, principalmente em restaurante, que é o seu caso. Então, a gente entendeu que o restaurante, além da contabilidade como base de informação, tinha várias outras necessidades. Daí a gente começou a se especializar. Por isso que a gente se tornou especialista em restaurantes, em diversos comércios, mas no seu caso específico, em restaurante, a gente se tornou mega especialista nessa questão. E é por isso que a gente tem uma empresa contábil hoje, só que a gente se especializou em alguns segmentos, em alguns nichos, né, para poder entregar ao cliente aquilo que realmente demanda no cenário dele. Né? Mais ou menos é isso que a gente já tem 20 anos de história, temos tantos clientes, temos tanto não sei o que tem, lá. Mais ou menos é isso que a gente tem hoje aqui na nossa empresa Gilberto Contabilidade e Assessoria. Entendeu, seu João? Agora eu queria entender um pouco mais sobre você, como é que você começou a sua trajetória, por que você decidiu montar esse restaurante, ou por que você já tem, por que você montou, por que você decidiu ir por esse caminho de família, história? Conta um pouquinho mais sobre você, para eu entender um pouco o seu cenário, sua jornada, né? Por que você decidiu montar esse restaurante? Ponto. Então, esse trecho que eu, logicamente, inventei aqui sobre a minha história do Gilberto, Contabilidade e Assessoria, eu quero que vocês escrevam esse trecho. Esse trecho é mega importante. Por quê? Você vai falar sempre o mesmo. A única coisa que você vai trocar aqui é se ele é um restaurante, se ele é um comércio, se ele é uma indústria. Só vai trocar isso. Mas o trecho da sua história é o mesmo. Ou seja, me especializei, quando eu entendi que o mercado de lojas, de varejo, dependia de outras questões para poder crescer, aí eu me tornei especialista nisso. Tá? E aí a gente vai fazendo essas questões, só troca a persona ali, só troca o nicho de mercado ali. Entendeu? Mas esse texto, esse trecho, eu quero que vocês gravem aí. Tá bom? Vocês gravem não. Que vocês escrevam. Tá? O Clóvis levantou a mãozinha. Você quer falar alguma coisa, Clóvis?
Não? É que levantou a mão aqui, eu achei que queria falar alguma coisa. Posso continuar então, né? Então é o seguinte, ó. Esse trecho escreve. Vou dar um exemplo meu, Gilberto. Como é que eu cheguei até aqui? Se vocês participarem da reunião comercial, vocês vão lembrar que eu falo, pô, eu trabalho há 16 anos no setor contábil, já fundei uma empresa, já fundei duas, já fundei o G1, já fundei o Gesta, já fundei não sei o que tem, daí montei uma consultoria comercial, aí entendi a dor do mercado contábil e daí, desse ponto, eu criei uma consultoria comercial para o segmento contábil. Ou seja, eu conto a minha história. Se vocês lembrarem da nossa reunião, é exatamente assim. Eu conto a minha história, o Bruno conta a história dele para depois perguntar de vocês. É exatamente a mesma técnica que a gente usa, tá? Que eu quero que vocês usem. Então, basta escrever esse trechinho que vai ficar legal. O modelo 2 da abertura é esse modelo aqui que serve para... O modelo 2 não anula, pessoal. Ixi, vou ter que pausar aqui que tá com timing aqui. O modelo 2, ele não anula o modelo 1, tá, pessoal? Ele não anula o modelo 1. Deixa eu só ver como é que eu pauso agora isso aqui. Só um minutinho. Ele está com time que eu não sabia. Aqui. Esse é o modelo 2. Ele não anula o modelo 1. Tá? Pelo contrário, ele é um complemento. Quando é que eu uso esse modelo 2? Eu uso esse modelo 2 quando a empresa é muito grande. Tá? Porque geralmente empresas grandes, empresas maiores, faturamento maior, ela vê o escritório contábil como, eu só vou lá no escritório contábil XPTO. Né? Eu vou lá ter uma reunião com o contador XPTO. Ele não dá o devido, né, credibilidade, valor, assim, ele se acha muito, por aí vai. Então, esse modelo 2 serve justamente para quebrar essa asinha do cara. Então, o cara chegou meio peitudo, esse modelo 2 serve para quebrar isso. Como é que eu uso o modelo 2? Da mesma forma que eu iniciei. Olá, seu João, obrigado aqui pela nossa reunião, pelo seu tempo disposto, lá. Eu queria começar essa reunião de duas formas. Eu queria explicar um pouco sobre nós, sobre a nossa empresa, sobre a Gilberto SPTO Contabilidade, e depois queria entender um pouco mais sobre o seu negócio, um pouco mais sobre a sua empresa, sobre a sua jornada, trajetória. Você contasse um pouco mais sobre a vida da sua empresa. Pode ser assim, seu fulano? Pode ser, beleza. Nesse modelo aqui, gente, o que eu faço? Eu uso o modelo 1, ou seja, eu comecei assim, tal, entendi que o mercado de supermercados, por exemplo, que a gente fez esses dias específicos para um cliente nosso aqui, entendi que o mercado de supermercados tinha uma demanda, não sei o que tem, a gente começou a se especializar nisso, lá, e por aí vai. Mas para você entender, aí eu entro nesse jogo aqui, ó. Mas para você entender como é como é que a gente fez esse crescimento, para você entender um pouco os números da Gilberto SPTO Contabilidade, hoje, principalmente hoje, nossa empresa, está aqui, gente, ó, nossa empresa, deixa eu até frisar para vocês o que vai ficar gravado, para vocês lerem depois. Ó. Nesse ponto aqui, ó, hoje a nossa empresa organiza X milhões de faturamento anualmente. Tá? X milhões de faturamento anualmente. Além de organizar X milhões de faturamento anualmente, nós, só em relação a folhas salariais, né, em relação ao nosso departamento pessoal aqui, nós organizamos X milhões de folhas salariais dos funcionários dos nossos clientes. E se vocês quiserem colocar base de multa, pode pôr também, tá? Base de cálculo de multa, mas não precisa. Eu gosto de colocar os dois pontos, né? Deixa eu passar você para de mim, alguma coisa, para o pessoal está entrando aqui, daí toda hora que eu estou então, qual que é essa continha que a gente vai fazer aqui? Ó? Pega o número de empresas que vocês têm. Tá? O número de empresas. Eu tenho 150 clientes. Tá? Multiplica os 150 clientes, faz uma base aí. Qual é o faturamento anual desses 150 clientes? Então, você vai pegar os 150, 200, 300, 400 clientes que você tem e vai fazer uma conta, tá? Quanto fatura anualmente cada um dos seus clientes? Não precisa ser exato, não, tá, gente? Pode ser uma média, tá? Vocês vão chegar num valor. Por exemplo, tem a média de clientes, a minha média de clientes fatura 1 milhão por ano. Então, 150 são 150 milhões por ano. Então, pega essa média, que com certeza vai ser muito maior, e soma. A gente fez um cálculo, por exemplo, para um escritório esses dias, e o cálculo passou de 1 bilhão, entendeu? De faturamento. Passou de 1 bilhão de faturamento. Então, faz esse cálculo. Ó. Então, eu vou pegar todos os meus clientes, vou somar o faturamento anual deles. Depois dessa soma, você pega todos os colaboradores que todos os seus clientes possuem. Ou seja, eu tenho 100 clientes, para fazer uma conta fácil, eu tenho 100 clientes e a média de colaboradores é 10. Então, nós cuidamos aí de 1.000 vidas, certo?
Dessas 1.000 vidas, qual que é a média salarial delas? De novo, não precisa ser exato, uma base. Qual que é a média salarial que eles têm? Eles ganham, em média, um salário mínimo, mais férias terceiro, mais ou menos R$ 3.000. R$ 3.000 vezes 1.000, novamente você chegou num resultado. Faz essa média da empresa de vocês para vocês terem isso já também descrito aí, assim como a gente fez o anterior, né? O anterior, vocês vão escrever a história de vocês, o porquê que vocês se especializaram nesse segmento, nesse nicho. Você só vai mudar o nicho, o discurso é o mesmo. Daí eu entendi que o mercado de supermercado, ou o mercado de loja de roupa, o mercado de pet shop, o mercado de prestador de serviço, eu entendi que demandava mais coisas para poder crescer, e aí eu fui a fundo e me especializei. Então, nossa empresa se tornou uma empresa que era antes convencional, fazia apenas as contabilidades normais, se transformou nessa empresa especializada nos setores serviço, comércio e indústria, e hoje a gente tem uma tratativa diferente com cada qual. Então, vocês vão escrever esse discurso. O segundo discurso vai ser exatamente esse. Feita a somatória, pegou uma empresa grande, contou essa história, inclusive, só para você entender um pouco mais, seu João, sobre os nossos números aqui, hoje a Gilberto Contabilidade e Assessoria cuida, organiza 578 milhões de faturamento anual. Tá? Em relação à folha salarial, nós organizamos também 320 milhões de folhas salariais todo ano, com, respectivamente, dos funcionários, dos colaboradores dos nossos clientes. E tudo isso a gente começou com empresas igual do senhor. A gente começou fazendo com empresas igual do senhor. Quando eu falo 500 milhões, 600 milhões, que é a conta que vocês vão chegar aí, o cara que está meio peitudinho lá, que está se achando que ele é muito grande, já cai. Ele já cai. Né? Ele já dá uma queda. O respeito muda. Tá? Então, essa aqui é a técnica que a gente vai usar. Do jeito fluido, volta lá a nossa cena. Vamos supor que já tem os roteiros, já tem os dados, tudo certinho. Volta a cena. O cara é maior. Olá, seu João, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Obrigado pelo seu tempo disposto aqui. Tomou um cafezinho, tomou água, enfim, se é reunião presencial, se é online, né? Obrigado pelo seu tempo aí. Seu João, gostaria de começar a nossa reunião do mesmo jeito que eu começo com todos os nossos clientes, né? Eu queria falar um pouco de nós, falar um pouco aqui da Gilberto, XPTO Contabilidade, e depois queria ouvir um pouco da sua jornada, um pouco da sua história, um pouco dos seus desafios, né, que você enfrentou nesse longo tempo aí. Pode ser assim, seu João? Pode ser, claro, assim. Não. Aí eu vou usar meu roteiro. Então, seu João, só para você entender como é que a gente começou. Bom, eu comecei lá com o meu sócio, a gente fez faculdade junto, aí a história de vocês. E daí eu entendi que o mercado de XPTO, do nicho XPTO, dependia de mais coisas. Eu entendi que só a contabilidade como base não adiantava. Por quê? Ele não tem tempo para gerenciar, ele tem dificuldade para isso, ou falta know-how, então eu entendi isso. Quando eu entendi isso, a gente mudou a nossa forma de trabalhar. Além da gente ter como base e premissa, obviamente, os departamentos fiscal, contábil e DP, a gente criou serviços focados na dificuldade, no desafio, na dor do mercado de loja de roupa, de pet shop, assim por diante. Se o cara é grande, já vou emendar aqui, ó. E só para você entender os nossos números hoje, como é que a gente está hoje, atualmente, nós organizamos hoje 518 milhões, média de 518, 520 milhões aí, de faturamento anual de todos os nossos clientes. Além disso, só em folha salarial, para você entender, nós cuidamos de 2.000 vidas, né, dos nossos clientes. Dessas 2.000 vidas, nós temos aí, para você entender a grosso modo, quanto que a gente organiza no departamento pessoal, por exemplo, nós cuidamos hoje de 300 milhões, sei lá, 100 milhões de folhas salariais todo ano também. Isso são alguns números, só para você entender como é que a gente está hoje no mercado aqui da região e assim por diante. Beleza, seu João? Agora eu queria entender a sua história. Corte seco, tá, gente? Fez a abertura, corte seco. Por que esse corte seco? Já volta para ele. Então, seu João, agora eu queria ouvir a sua história, entender a sua jornada. Quais foram os seus desafios? O que aconteceu nesse meio tempo? Por que você decidiu montar uma empresa de uma fábrica disso? Por que você decidiu montar uma empresa de prestação de serviço? Por que você decidiu fazer isso que você faz e assim por diante? Pega o nicho dele e pergunta a história dele. Por que ele decidiu fazer aquilo que ele faz? Para clientes muito pequenos, pessoal, não precisa fazer o modelo 2. Tá? Não precisa fazer o modelo 2. Faz só o modelo 1. Só que daí tem uma diferencinha, tá? Para clientes muito pequenos, no modelo 1, que é a minha história aqui,
eu esboço mais desafio, mais problema. Então, rapaz, daí lá no passado aconteceu tal coisa, daí eu desfiz a sociedade, daí não sei o que tem, daí eu montei outra sociedade, daí quase quebrei, daí não sei o que, reergui. Eu conto um pouco uma história um pouco mais emotiva, tá, para clientes pequenos. Então, por isso que é importante vocês escreverem esse modelo. Quando vocês escreverem e decorarem, vocês vão saber usar cada qual. Cliente muito pequeno conta um pouco mais de história melódica, um pouco uma história mais romantizada da minha jornada. Clientes normais eu conto uma história mais objetiva, que eu foquei naquele nicho, naquele mercado. Clientes muito grandes, faturamento maior, eu conto essa história junto. Né? Eu falo dos nossos faturamentos aqui junto também. Tá bom? Se não ficou claro, depois já abre a caixinha de pergunta e faz a sua pergunta aí. Tá? Esse é o passo 1. Então, vocês vão concordar comigo que a abertura da reunião, gente, já está pronta. Né? Você não precisa ter medo mais. Ou seja, abrir uma reunião assim, ou seja, João, obrigado pelo seu tempo disposto. Tal. Gostaria de começar de duas formas. Contar um pouco sobre a minha história e depois ouvir um pouco a história da sua empresa, sua jornada, seus desafios e assim por diante. Pode ser, seu João? Pode ser. Aí você usa modelo 1, conta a sua história, conta por que você se especializou, né? Por que você se especializou no nicho dele, né? E se for muito grande, conta os seus números, para que se ele tiver muito pomposo aí, muito peitudo, você já dá uma quebra nele, tá? O corte seco é, contou a história 1 ou a história 2, ou as duas, contou? Seu João, agora eu quero ouvir a sua história, cara. Como é que tudo começou? Conta para mim. Como é que você iniciou a sua jornada na sua empresa? Por que você decidiu abrir uma empresa de pet shop, cara? O que aconteceu aí? Por que você decidiu montar essa empresa? Conta para mim, deixa eu entender melhor. Aí você faz a pergunta para ele, ele vai começar a falar, tá? Aí, galera, tem uma coisa muito importante, tá? Nesse ponto que ele vai começar a falar, o nosso maior segredo em vendas é entender as dores e desafios que ele tem, certo? Se é isso, ouve ele de uma forma genuína. Ouvir ele de uma forma genuína de verdade. Presta atenção com carinho, com muito carinho, sabe? Ouve ele de uma forma com atenção mesmo. E principalmente, pessoal, se a reunião for online, esboce que você está ouvindo ele. Como é que eu esboço numa reunião online? É fazendo gesto, se aproximando da câmera, voltando à câmera, mostrando, e não fica parado. Uma reunião online não fica parado. Porque não sei se você travou na tela ou não. Então, esboça reações todo momento que ele está falando. Ele falou uma coisa séria, um desafio, quase quebrou, ele faz caras mesmo, tá? Mostra para ele que você está prestando atenção. Ouvir genuinamente, você pode estar ouvindo, mas mostre para ele que você está ouvindo ele genuinamente, tá? Esse é um ponto principal. Por quê? No momento da abertura dele, entenda que você abriu sua reunião. Ele vai abrir a reunião dele, vai abrir a parte dele, né? Você conduziu, ó, vou contar minha história, depois conta a sua. Só que nesse momento que ele vai contar a história dele, provavelmente ele vai copiar a sua história. A sua história, não a sua história em termos do que você falou. Ele vai copiar o seu time. Ele vai copiar que você deu bom mais ou menos 2 minutos, 3 minutos, e a sua abertura é rápida, tá? Não pode ser longa. Aquilo lá, 3, 4, 5 minutinhos no máximo, no máximo. Tá? Na hora que ele for falar a história dele, ele vai mais ou menos copiar o seu tempo também. Ele vai meio que falar naqueles 2, 3 minutos que você falou. Ele vai resumir a história dele. Tá? O nosso resumo é proposital. O dele a gente não vai deixar ele resumir. Tá? Como que a gente faz isso? Ele vai começar a contar a história dele, então vamos imaginar nesse gráfico aqui, né? Imagina o seguinte, ele vai ter o início da conversa e fala, então, Gilberto, na verdade, a minha história começou assim, cara, eu quis fazer tal coisa, daí eu mudei no caminho, eu mudei de opinião, tal, daí nisso eu quebrei uma empresa disso, depois eu abri uma outra, daí eu cheguei no pet shop, daí eu montei por causa que a minha esposa gostava de cara, sei que tem, daí a gente montou, enfim, ele vai contar a história dele. Só que ele vai contar muito resumido. Então, nesse momento, eu quero que você preste muita atenção, mas muita atenção mesmo no que ele está falando, porque você vai ter que guardar umas cartinhas na manga aqui. Né? O que é guardar as cartinhas na manga? Ele vai ter uma queda, né? Ele vai ter o início e vai ter a queda já, porque ele vai falar rápido, tão rápido quanto você falou. Presta muito bem atenção nisso, gente, nas próximas reuniões que vocês fizerem. Se você falou em torno de 2, 3 minutos, ele também vai falar em torno de 2, 3 minutos. Tá? Então, nessa queda dele, eu quero que você faça uma pergunta aberta. Pergunta aberta. Pergunta aberta é quem, qual, quando, onde, por quê, como. Tá? Pergunta aberta. Não faça pergunta fechada que ele consiga responder com sim ou não. Então, no momento da história dele, você vai, a hora que ele tiver a queda é a hora que você já sabe, né? A hora que ele está finalizando, está silenciando, né? A voz dele começa até a baixar o tom, né? Ou seja, ele vai falar, e foi isso. Aí que eu cheguei até aqui, né?
hora que ele falar foi isso, chegou até aqui, você vai fazer uma pergunta. Mas peraí. Ô, seu João, eu não entendi essa parte, não. Por que você decidiu ir por esse caminho, então? Aqui, uma pergunta: quem, qual, quando, como, por quê? Independente do que ele falou, grave alguns pontos e questiona. Questiona num tom assim de pergunta: mas por que você decidiu isso aí? Não entendi por que você foi por esse caminho. Por que você decidiu encontrar um sócio? Não quis ir sozinho. Por que você pensou nisso aí? Ou, e qual que foi depois de você fazer esse movimento, qual que foi a melhoria que você teve? Como é que foi depois daí tocar a empresa? Ah, então foi. Ou seja, gente, faça uma pergunta nessa queda dele, principalmente uma pergunta que seja questionadora. Eu gosto muito da porquê. Por que você teve esse problema? Por que você acha que você tem esse problema? Ou por que você decidiu ir por esse caminho? Por que você mudou de cidade? Está até aqui no cantinho, ó, perguntas como que é, não acredito, e aí? Então você mudou de cidade? Né? Por que você demonstrou, mudou de cidade? Por que você não ficou lá mesmo? Ou seja, é só uma pergunta interrogatória ou questionadora. Por quê? No momento que eu pergunto, eu questiono você da sua história, você vai fazer você tem um efeito aí, isso é neurocientífico, né? Quando eu faço uma pergunta questionadora, você vai voltar à cena. Quando você volta à cena para se justificar ou para explicar por que você tomou aquela decisão, você vai contar a sua história inteira. Por que eu quero dar essa técnica para vocês? Pode ser que o seu João, ao invés de falar 3 minutos, ele desembeste. Mesmo que ele desembestar, eu quero que você use perguntas sobre o que ele já falou, para que ele conte a história com mais detalhes. E provavelmente ele não vai desembestar a falar. Ele vai falar 3, 4, 5 minutos, igual você falou. Então, essa técnica serve para que ele conte a história também com mais detalhes. Tá? Contar a história com mais detalhes me torna muito próximo a ele. Por quê? Porque ele só contou essa história com detalhes para cônjuge, para amigos, para colaboradores muito próximos, para familiares e assim por diante. Essa história da vida dele, a gente não consegue chegar, por exemplo, a gente não consegue chegar, por exemplo, numa sala e alguém está assistindo um filme e falar: que filme que é esse aí? A pessoa não consegue explicar o filme dali em diante, daquele trechinho que você está assistindo. Ela vai ter que voltar ao filme. Então, na verdade, a história é assim. É a mesma coisa aqui. É a mesmíssima coisa aqui. Seu João, minha história é assim. Então, eu comecei assim. E você, seu João? Qual é a história da sua empresa? Por que você decidiu montar esse negócio? Na hora que ele começa a falar, antes de findar, eu vou falar: seu João, como é? Não entendi. Aqui eu até deixei no slide, tá, pessoal? Vocês já têm acesso a ele, mas se quiser eu mando novamente. Erga a sobrancelha, mão na boca, enfim. Fazer algum gesto. Ô, seu João, calma aí. Não entendi, cara. Por que você foi por esse caminho aí? Por que você achou melhor ir por esse caminho? Por que você achou melhor tomar essa decisão de fazer isso? Quando eu questiono, ele vai fazer exatamente, ó, aí tá gravado, hein? Tá gravado. Ele vai falar isso aqui para vocês, ó. Então, Gilberto, é que na verdade, essa é a frase que ele vai usar. Então, Gilberto, é que na verdade, que é a frase que traz a junção do passado, que eu já expliquei, mas com mais detalhes. Nesse ponto, ele vai ter que contar a história inteira com mais detalhes. É isso que eu queria. Isso me gera rapport. Ele não contou essa história para todo mundo, ele contou para pessoas específicas. Só que, como eu questionei, ele vai ter que contar com mais detalhe para poder se justificar. Deu para entender, pessoal? Então, nessa conversa que ele vai ter comigo para se justificar, ele vai detalhar toda a história dele. E aí, ó, nesse gráfico aqui, vocês estão vendo umas bolinhas, né? Essa aqui é a primeira pergunta que eu fiz. Ó. Então, ele começou a falar a história, eu gravei, essa bolinha aqui simula que eu gravei um ponto. Opa, a primeira bolinha do início aqui, ó, eu decorei alguma coisa ali, eu peguei alguma coisa, ele falou uma coisa, opa, é essa pergunta que eu vou usar lá no final. Pegou, colocou cartinha na manga, espera. A hora que tiver a queda, você falou, só uma coisa, você falou que não sei o que tem, você mudou de cidade, fez isso, fez aquilo. Por que você tomou essa decisão? Não entendi, não. Pronto. Durante a conversa dele, 3 minutos, eu já peguei 2 pontos, 3 pontos, é exatamente a pergunta que eu tenho na hora que tiver a queda. Perguntei, primeira pergunta aqui. A segunda pergunta, mais à frente, a hora que ele começa a contar, se eu quiser escutá-lo mais, é só fazer uma pergunta do trecho que ele já falou. Nunca faço pergunta sobre o futuro. Sempre do trecho que ele falou. Tá? Sempre do trecho que ele falou. Por quê? Porque aumenta mais o detalhe da história. É isso que eu quero. É isso que eu quero fazer. Pergunta sobre o futuro é quando eu vou sair do passo 1. Aí vocês vão entender que eu vou fazer uma pergunta de futuro. E, Gilberto, mas aí, fico escutando ele 1 hora, 2 horas, o dia inteiro, como é que eu faço? Não. Qual que é o ponto de saída daqui? O ponto de saída é que, geralmente, acontece é que essa pessoa, ela está falando da empresa, ela está falando do CNPJ, no caso, né?
Só que em determinado momento ela vai começar a falar do CPF. Daí eu casei, daí eu me separei, daí eu tive filho, daí meu filho era melhor a escola para ele lá, daí não sei o que tem, daí vai falar dos filhos. Ou seja, ele vai envolver a vida da pessoa física em determinado ponto. Nesse ponto, eu já atingi o máximo ali de rapport que eu queria atingir. Logicamente, se eu ficar mais, vou atingir mais, mas daí eu perco o time da venda. Então, no momento que ele começa a falar de CPF, de pessoa física, eu já sei que eu posso ir para o passo 2. Qual que é o passo 2? Investigação. Investigar as dores dele na empresa dele. Tá? Ou seja, eu conduzo minha reunião, conduzo a abertura, falo rapidinho, ele vai começar a falar, grudo algumas coisas legais para perguntar, poxa, peguei um ponto legal, peguei um ponto legal, peguei um ponto legal. A hora que ele tem a queda, eu questiono, mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Por que você decidiu fazer isso? Na hora que eu faço isso, ele começa a explicar com mais detalhes, e todo o trecho que ele passar, eu gravo uma pergunta se eu quiser continuar. Ele passou um trecho, ou seja, mas calma aí, me explica melhor essa outra parte aí. Me explica melhor. Daí você fez isso, aí fez o quê? Não, não, daí então, daí, Gilberto, eu comecei a fazer tal coisa para ver se melhorava as minhas vendas, tal, já que tem, tal, tal, tal. Ah, tá, entendi. Agora pode continuar. Ou seja, isso demonstra que eu estou prestando atenção mesmo nele. E, galera, não tem ninguém que não queira contar a própria história. Todos vocês que estão assistindo aqui, todos gostam de contar a própria história. Inclusive, se vocês quiserem fazer isso como um teste, pode fazer teste com quem vocês quiserem. Se você for, por exemplo, num restaurante, nunca viu uma pessoa e começar a perguntar sobre a vida dela, perguntar sobre os negócios, sobre a empresa e tudo mais, assim como existe em eventos, né, quando a gente vai em evento e começa a perguntar para alguém, no final a pessoa vai virar e falar, pô, gente fina, cara, gostei, prazerzão ter te conhecido. Ou seja, na verdade, você só escutou ela. Tá? Isso que é uma técnica que dá para usar até para o bem e para o mal. Ou seja, o nosso objetivo aqui é ouvir o máximo possível, mas com detalhes que ele só contou para pessoas próximas. Porque no final dessa abertura, ele me vê como próximo. Ele fala, porra, cara, gente boa, hein? Quando ele vai contar, eu me interesso por algum ponto, que é a simulação aqui, né, da reta que tem essas bolinhas, né? Ou seja, eu fiz mais uma pergunta sobre o que ele já acabou de falar, ou seja, eu não estou tentando interromper ele, não estou tentando resumir a história dele, não estou tentando encurtar a história dele. Ele fala, porra, o cara está interessado. Só que isso, gente, está no subconsciente, ele não para pensar nisso. Então, esse meu interesse engaja ele na própria história dele. Isso inflama o ego dele. Isso faz com que ele fale. Então, daí ele se emociona com a própria história. Todo mundo tem uma baita história de vida. Todo mundo, todo mundo. Seja começando por A ou por Z, todo mundo tem a sua própria história, seus próprios desafios e assim por diante. Se a gente fizer a abertura desse jeito, o que potencializa a nossa venda? Na hora que for investigar a dor, eu posso jogar isso contra ele, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Ô, Gilberto, então como é que você sai dessa fase 1? Eu saio da seguinte forma. Ele falou, começou a entrar em pessoa física, eu já achei que ganhei rapport. Ou você não entrou pessoa física, não sou sair? Não, sai também. Depois que ele contou a história já em detalhes, mais detalhes, depois que você já ouviu um pouco, você pode sair da história a partir do momento que ele já falou mais detalhes do início ao fim. Ou pessoa física já é um sinal. Daí eu escuto um pouquinho mais, se ele começou a entrar pessoa física, obviamente não vou cortar seco ele, vou escutar um pouquinho mais, obviamente. E daí eu tenho um corte agora. Depois que eu ouvir mais ou menos a história dele inteira, com mais detalhes, eu vou fazer um corte seco. Qual que é o corte seco? Eu vou ir para o passo 2, investigação de dores. Como é que eu vou? Aí eu pergunto de futuro. Eu só perguntei do trecho que ele tinha falado. Ele falou, eu perguntei do trecho, não perguntei futuro. Aqui eu vou perguntar futuro. Seu João, seguinte, desculpa, seu João, te cortar. Já te cortei, né? Desculpa, eu te cortei. Essa é a minha saída, tá, gente? Essa é a nossa saída aqui, ó. Desculpa te cortar, seu João. Desculpa. É que você falou da história, tá vendo? Por isso que eu queria ouvir sua história, porque quando os clientes chegam aqui é sempre bacana, cara. As histórias, os desafios, os elásticos que a gente teve na vida aí para conseguir, né, ter uma empresa que é tão difícil aqui no Brasil e tudo mais, né? Mas já que eu te cortei, deixa eu fazer só uma perguntinha, só tá matutando aqui, ó. Desculpa. Deixa eu fazer uma perguntinha, tá matutando. Gente, tudo isso aqui é um cenário que eu fiz, ó. E esse cenário eu faço igual ele. Todas as reuniões eu faço o mesmo cenário. Desculpe te cortar, é a mesma coisa. É isso que eu quero que vocês façam. Isso é um link pro passo 2. Um link. Porque o passo 2, eu vou explicar um pouquinho mais detalhado, mas só para vocês entenderem a junção. O passo 2, eu vou entrar nas perguntas. E a pergunta que eu tenho para fazer na investigação, a primeira pergunta que eu tenho é: qual é a sua meta para os próximos 12 meses? Para a sua empresa? Vou imaginar um ano. A gente está em março, abril, julho, agosto, não importa. Seu João, vamos imaginar daqui um ano. Vamos contabilizar 12 meses aqui. Qual que é a meta para o seu negócio? Qual a meta para a sua empresa? Aumentar faturamento, aumentar o número de clientes, assim por diante.
Só que para não parecer robô, como é que eu faço? Eu estou aqui e nesse momento eu falo, eu já sei a pergunta. Qual que é a missão de vocês, gente? Decorar as perguntas. As perguntas estão no slide, vocês vão ter, não só no slide, né? A gente enviou essas perguntas para vocês em texto. Tem um texto aí que a gente enviou no grupo do WhatsApp, tá? Quem não tiver, pede aqui para quem cuida da conta de vocês, eles mandam novamente. Mas tem um roteiro certinho das perguntas, tá? Como é que eu faço, então? Fiz a abertura, seu João, desculpa, ele está contando a história dele lá, mas, pô, já tem que sair, o time já foi, já contou a história inteira dele. Não posso ficar muito tempo nisso. Ou já entrou em pessoa física, escutei um pouquinho. Seu João, desculpa, só te cortar um pouquinho. Aí, tá vendo? Desculpa, já cortei você, né? Mas é isso que é legal de perguntar a história das empresas. Pô, imagina que todos os meus clientes que chegam aqui, eu fecho com eles, né? Imagina o tanto de história que eu conheço. Então, é bacana você ter compartilhado. É isso que é bacana nessas reuniões, que eu gosto pra caramba. Só que, já que eu te cortei, desculpa, só uma coisinha, que tá matutando aqui uma coisa, que você falou aí da sua empresa, da trajetória, daí você teve o só, daí você rompeu, daí mudou, não. Eu estou pensando aqui agora no seguinte, eu já sei a pergunta, gente, então vocês também saberão. Pensando na empresa agora, já que eu te cortei, João, responde uma coisa para mim, pensando na empresa. Qual que é a sua meta para os próximos 12 meses? A gente está em abril, mas esquece abril. Vamos contabilizar 12 meses, um ano, vai, 12 meses. O que você tem de meta agora? Com toda essa história que você me contou, com tudo isso que você já foi, esses desafios todos, atualmente, agora, qual que é a sua meta, João? É aumentar faturamento? É aumentar receita? É organizar o processo? O que você tem como meta aí na sua cabeça, João? Conta para mim. Ponto. A gente saiu da fase 1 e foi para a fase 2. Tá? Desse jeito que a gente fez a abertura, a gente tem moral para fazer isso. Se a gente não fizer a abertura, cortar seco ou ir diretamente à pergunta de investigação, ela faz com que a reunião seja muito rasa. Ele não vai falar de dor verdadeira, ele vai ser bem raso. Então, por isso que, como é que dá certo as vendas? Como é que aumenta a taxa de conversão das vendas? É cumprindo 100% das 3 etapas: abertura, investigação e apresentação de solução. Beleza? Então, fez a abertura bonitinho, fez o link. Aí eu vou para a pergunta. Aí eu chego aqui na pergunta. Eu já sei a pergunta, então, não, desculpa te cortar, desculpa, o que você falou, eu estou pensando, matutando aqui, uma coisa da sua empresa. Qual que é a sua meta? Vamos pensar 12 meses? Vamos imaginar. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Ó. Gente, é isso que o ser humano gosta, tá? De gente como a gente. Não pode ser robô. Por mais que eu saiba a pergunta, por mais que eu tenha esse roteiro gravado na frente dele, gravado serve para nós, ajuda a nós a vender. A gente ter um roteiro ajuda a nós. Lembre-se do seguinte, a pessoa que está na sua frente não tem roteiro. Ela não tem roteiro. Então, esses cortes secos, essas perguntas mais focadas na história dele, ele não está preparado para isso. Ele não veio para isso. Ele não veio preparado para uma reunião desse nível. Então, quando eu me envolvo com ele, é como se ele estivesse com um amigo no restaurante. É essa conversa que eu quero ter com ele na minha reunião de vendas. É conversa de restaurante. Almoçando ou jantando com alguém. É essa conversa que a gente tem que ter na reunião, só que com técnica. Com técnica. Faz o teste para vocês verem depois dessa abertura. Faz com o que vocês quiserem. Vocês vão ver o quanto a pessoa fica, pô, cara, você é gente boa, vocês vão ver. Então, nesse momento, eu fiz o link bonitinho. Qual que é a sua meta? Aí eu já caí aqui, gente. Ó. Aí eu já caí na primeira pergunta minha. Qual que é a sua meta no próximo ano? Tá? Aí eu vou fazer a investigação de dores, que é o passo 2. Antes de fazer a investigação de dores, eu quero só explicar um pouquinho sobre essa técnica que a gente vai usar. Tá? Aqui a gente está usando uma técnica chamada Spin Selling. Tá? Eu quero só explicar um pouquinho sobre essa técnica. Essa técnica aqui é o seguinte, ó, na investigação de dores. Tá? A gente tem que... A nossa chance de vender mais está nessa frase. Ó. Se você conhece os problemas e os desejos do seu cliente. Se você conhecer os problemas e os desejos do seu cliente, você vai conseguir vender. Então, para isso, você tem que identificar isso. Como é que a gente identifica isso? Identifica através de pergunta. Tá? Pergunta é o coração da venda. Pergunta, ela converte o processo de venda em compra. Pergunta revela fatos e motivo para ele comprar. E pergunta faz com que ele se ouça. Ele se ouvir a voz dele no cérebro dele é muito mais gostosa, muito mais importante, é muito mais aceitável do que você falar. Exemplo, então você tem um problema assim, hein? Quando eu falo isso, pode até servir como uma objeção já. O cara já falou de problema, você pode se achar um nariz empinado, pode se achar N coisas, menos bom. Tá? Então, em vendas, eu não afirmo nada, nunca afirmo nada. Eu pergunto
para ele falar e eu ir na história dele. É assim que a gente age em vendas. Eu botei até a foto de uma meia aqui, porque é um fato que aconteceu comigo. Vocês já devem ter ido em lojas de shopping, obviamente, vocês devem ter escutado a seguinte pergunta, né? Posso te ajudar? Né? A pergunta que eu falei que é para a gente não fazer. Isso é uma pergunta fechada. A resposta é sim ou não. Ou seja, acabou a reunião. Então, a pessoa de uma loja de shopping chega em você, posso te ajudar? Não, acabou a reunião. A reunião que ela tinha comigo acabou. A única vez que eu tive uma venda consultiva em uma loja de shopping, foi inclusive lá em São Paulo, eu fui para comprar meia mesmo, realmente, com essas meias tudo zoado aí. E a pessoa chegou em mim, oi, tudo bem? Como é que é o seu nome? Eu falei, Gilberto. Oi, Gilberto, qual que é a sua profissão? Vou fazer uma pesquisa aqui na loja das profissões que vêm adquirir os nossos produtos aqui. Eu falei, eu sou consultor comercial. Falei, poxa, que legal, né? Porque esses dias eu estava vendo uma matéria de quão importante essas profissões que atendem clientes dá vestimento, né? É legal, o pessoal. Eu estava vendo uma pesquisa sobre isso mesmo. Até o nosso chefe, nosso gerente, estava comentando sobre a importância da vestimenta no momento de uma venda, no momento de uma negociação, no momento de uma reunião. Você também acha que é importante, Gilberto? Pronto, ela agiu consultivamente comigo. Aí eu fui lá e comprei a meia. Ridícula a meia, por sinal, mas comprei. Ou seja, a única vez que ela usou um termo consultivo comigo. Todas as outras lojas de shopping que eu entro posso te ajudar? Sim ou não? Entendeu? Então, a pergunta faz com que eu revele os fatores, eu concorde com alguma coisa, mas é eu que estou falando, eu que estou comprando, eu que estou concordando com aquilo ou discordando daquilo. Você vai saber exatamente o caminho que eu quero seguir se você perguntar para mim. Se você afirmar, eu corro de você. Tá? Então, eu queria deixar isso muito bem claro para vocês. Tá? Quanto à técnica que a gente está usando, do spin selling, inclusive eu tenho, para quem quiser ler o livro, eu tenho material PDF, tá, gente? Já até anotaram como tarefa, mandar o material PDF para todos vocês, para vocês lerem o livro também. Mas pode confiar de olho fechado, tá? Foi feito por esse gênio aqui, esse Neil Heckman. Ele estudou aqui, gente, só para vocês terem alguns fatos e dados aqui, o livro Spin Selling, a técnica, foi escrita através de uma observação presencial de 35 mil visitas. Tá? Ele visitou, junto com vendedores, 35 mil vezes em 23 países ao longo de 12 anos para criar essa técnica. Tá? Então, a técnica é fenomenal. E ela consiste exatamente nisso que a gente está falando, tá abordando. Ela consiste no uso de perguntas para trazer para a mente da pessoa, transformar na mente da pessoa uma necessidade implícita em explícita. Ou seja, o que a gente faz com essa técnica de perguntas o nível inconsciente dele, quando a gente começa uma reunião, tá, tô com um problema aí, tá, beleza. Tô um pouco insatisfeito, realmente estou um pouco satisfeito. Opa, eu tenho problema realmente. No final ele fala, cara, preciso mudar esse negócio. Eu preciso realmente mudar, senão vai dar problema. É isso que a gente faz com essa técnica do spin selling, tá? E vocês vão ver que nós envolvemos essas técnicas sempre em tempo e dinheiro, porque tempo e dinheiro é o que ele quer para alcançar os objetivos dele, seja objetivos da empresa, seja os objetivos com a família dele, na vida quer viajar, ele quer comprar uma casa, ou seja, todos os objetivos que ele tem na vida dependem de tempo e dinheiro, dependem dos dois, sempre dependem dos dois. Então, se você marcar isso na cabeça de vocês, gente, vocês já vão ver que a venda muda totalmente. Totalmente, tá? Então, vamos lá. Por que eu vou fazer essa pergunta aqui? Por que eu vou investigar as dores dele? Pela forma de gerar valor. Ou seja, eu quero investigar a dor dele porque eu quero entender qual que é o sonho dele, qual que é o sonho de consumo dele. Quando eu entendo qual é o sonho de consumo dele e o meu produto deixa ele mais, percentualmente falando, deixa ele mais próximo do sonho dele, e isso não depende de esforço dele, nem do tempo dele, ponto, gerei valor. Não tem crise. Aqui a gente vende o que a gente quiser. Qual que é a diferença que vocês têm hoje de toda e qualquer outra contabilidade? A diferença é que a gente, nessa consultoria aqui, a gente já está criando produtos pensando em zero esforço dele e em zero tempo dele. A gente já fez isso para vocês. A gente já está fazendo isso para vocês. A diferença da consultoria que vocês estão tendo é isso. É que, poxa, Gilberto, eu vou entender o sonho dele, aí como é que eu entrego esse sonho dele no menor tempo dele, com o menor esforço dele? Nossa, como é que eu faço? Vocês já vão ter isso pronto. Essa é a grande... Isso é o que o livro Spin Selling não faz. Não ensina a fazer. Que é o que a gente está montando aqui. Tá? Aí, para vocês darem mais ainda importância a esse desenho de persona que a gente está fazendo, esse desenho de planos pacotes, desenho de produtos extras, para vocês entenderem a importância disso nesse momento. Tá? Voltando, então, aqui, vamos lá para as perguntas. Então, lembra? Eu saí da abertura, beleza, Seu João, desculpa te cortar, João, mas tem uma pergunta me matando aqui.
com todos esses desafios, com tudo isso que você já enfrentou e passou, ou com toda essa jornada que você teve, vamos pensar em 12 meses, vamos pensar em um ano, vai? Independente de a gente esteja em abril agora. Qual que é a sua meta, homem? Né? Qual que é a meta que você tem para sua empresa? O que você quer alcançar aí na sua empresa? A pergunta eu já sei, mas eu tenho que criar um cenário, não posso parecer um robô. Então eu faço um teatrinho aqui. Qual que é a sua meta? Aumentar faturamento, aumentar o número de clientes. Qual que é a sua meta? Deixa ele responder. Por que o roteiro dá certo? Porque o roteiro independe da resposta. O que ele responder, eu vou vir aqui, ó. Ah, desculpa, né, gente? Eu falei do SPIN, falei, não expliquei aqui, ó. Rapidinho, tá? A sigla tem um significado, tá? SPIN. Qual que é o significado de SPIN? S são perguntas de situação. Ou seja, entender o cenário atual. Quantos colaboradores, quantos clientes, quanto você fatura, qual que é a sua meta? Entender o cenário atual. Perguntas de situação. P são perguntas sobre problemas. Não adivinhar problemas. Resumidamente, o P é: qual que é o seu problema? Ponto. I são perguntas de implicação, ou seja, eu vou implicar, eu vou aguçar o problema que ele soltou. Então, ele falou do problema A, eu falo no I, o que eu faço no I? Eu falo, cara, esse problema A, o que ele acarreta para você? Qual é a consequência dele? É isso que eu faço no I. N são perguntas de necessidade e solução, ou seja, se a gente fizesse tal coisa, tal coisa, tal coisa, resolveria esse problema? Ah, resolveria. E aí, como é que fica a empresa, então, resolvendo esse problema? Ou seja, uma pergunta de necessidade dele, que ele está tendo, que ele já apontou, com uma solução, criando um cenário de solução, para entender a visão dele sobre aquilo. Geralmente, onde eu errava antes de conhecer essa técnica? Eu até fazia, às vezes, o S, até fazia o P. Só que no momento do P, meu problema é tal coisa. Opa, eu tenho a solução. Nesse momento, a gente erra. Por quê? Se a gente não implicou e ele não se ouviu que aquele problema pode acarretar em multas, pode acarretar até em quebra da empresa, se ele não se ouviu afirmando isso, o P, e ele falou, meu problema é tal coisa e eu já soluciono, é muito rápido essa solução. Quando a solução é muito rápida, o cliente, primeiro, ele se sente burro porque está passando 10 anos por esse problema, nunca soube como resolver. Segundo, ele acha que a solução, como é muito rápida para você, é muito fácil de executar. Se é muito fácil de executar, tem que ser barato. Tá? Então, aqui é um ponto onde geralmente a gente erra. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, não tinha explicado, voltando lá. Então, aqui é o roteiro, ó, investigação. Seu João, qual que é a sua meta, então, para os próximos 12 meses? Vamos pensar aqui. Me ajuda aí, João. Você já contou sua jornada. Agora eu posso usar a história dele toda hora. Já contou sua jornada para mim. Agora eu quero entender sua empresa. Aqui, agora, da agora para diante. Do seu ponto A, que é hoje, para frente. Qual que é a sua meta? Aumentar o número de clientes, aumentar o número de funcionários, aumentar o número de faturamento, qual que é a sua meta? Aí eu vou vir para a letra P, perguntas sobre problemas. Ó. Independente da meta dele, eu vou perguntar o seguinte, Sr. João, entendi sua meta. Sua meta é aumentar faturamento. Quer aumentar quanto faturamento, João? Quero dobrar faturamento. Estou com 150 mil, quero ir para 300 mil por mês. Legal. Entendi. Sr. João, só uma pergunta agora, vamos... Aí, ó, de novo, se eu não tivesse feito abertura, eu não tinha essa moral. Mas aqui eu tenho. João, você já contou seus desafios e tudo mais. Eu acho que não sei se você tem isso ou não. Qual que é o seu plano de ação para alcançar essa meta aí, cara? Seja sincero comigo. Qual que é o seu plano para alcançar essa meta? De 300 mil. Ele vai contar. Às vezes ele fala, cara, plano, não tem não. Nem a gente tem, né, gente? Imagina eles. Mas independente da resposta, o roteiro independe da resposta. A principal pergunta está aqui, ó. Explica uma coisinha para mim, João. Já entendi seu plano de ação, já entendi que você não tem plano de ação. Explica uma coisa para mim. Quais problemas de verdade, tá? De verdade, pensa, fato. Se acontecer isso, eu não alcanço a meta. Quais problemas podem acontecer, ou já acontecem, que se persistirem, você não bate a meta de 300 mil, ou seja, vai impedir você de alcançar os 300 mil. Conta para mim, quais são esses problemas? Gente, fez a pergunta, não fica explicando a pergunta mais não. Fez a pergunta, zíper. Porque isso faz com que ele pense, é impacto. Quais problemas podem ocorrer, e se ocorrerem, ou já ocorrem, você não bate essa meta de 300 mil. Fala para mim. Ponto final, deixa ele pensar. Aqui é do caramba isso. E aí faz ele sair da inércia ali que ele está, faz ele pensar e raciocinar. Só que o grande tchan daqui é que ele está falando o problema, não eu estou falando. Ele está falando o problema.
Ele está comentando sobre o problema dele. Aí, galera, ele falou o problema A, ele falou o problema 1 e 2, vai. Problema 1 e 2. Cara, enfim, né, Juliano? Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande com tal coisa. Lembra da nossa reunião, gente? Qual que é o problema que vocês falaram pra gente? A gente precisa vender mais, a gente precisa entregar mais também, né? A gente precisa entregar mais com o menor custo possível. Esses foram os problemas relatados de vocês. Na maioria, eu quero organizar processo, não sei como, se eu não conseguir organizar processo, vai. Ou seja, esse é o problema de vocês. Ele vai ter problemas também, inclusive problemas já mapeados por nós. E por que eu quero trazer uma reflexão aqui, uma estratégia aqui, que vocês vão fazer o seguinte: na hora que você fez, qual que é o problema? Vocês não vão estar lendo o roteiro, né, gente? Obviamente não, vocês vão estar falando aqui no tete a tete, você vai decorar essa pergunta. Quais problemas podem acontecer? Só que não fala que nem robô, não, por favor. Ô, seu João, vamos comigo aqui, ó. Vem na minha linha de raciocínio, tá? O que está acontecendo na sua empresa hoje, ou o que pode acontecer, que impede o senhor de realizar essa meta de 300 mil? Olha que pergunta boa, João. Olha que pergunta boa. Responde mesmo, João. E zíper, deixa ele responder. Deixa ele pensar mesmo, deixa ele matutar. Geralmente ele fala 1, 2, 3. Às vezes ele fala um monte, mas dificilmente ele fala um monte. Ele vai falar 1, 2. Um problema, ele vai falar 1. Nesse momento, vocês têm uma carta na manga. A carta na manga, entendi, Zerão, entendi. Entendi que o problema 1, entendi que o problema 2. Vamos falar A e B, vai ficar estranho. Entendi que você tem um problema A, entendi que você tem um problema B, entendi. Só que lembra que eu falei para você, João? Gente, aqui tem um macete, hein? Lembra que eu falei para você que a gente se especializou em restaurante? Lembra que eu falei para você? Dá uma olhadinha aqui, João, se você não tem mais coisas. E aqui eu tenho moral para falar, que eu já escutei a história dele, que eu já sou amigo. Dá uma olhadinha se não tem mais coisas, João. Aí, pessoal, vocês vão abrir a apresentação de vocês. Todos vocês, se ainda não tem, terão uma apresentação dessa, onde a gente traz todos os problemas daquele nicho específico de mercado ou da persona generalista. Todos vocês terão isso. Tá? João, olha, dá uma olhada aqui. Você está bem, hein? Você está bem, porque os restaurantes que chegam aqui, como eu me especializei, eu já mapeei as dores deles. A dor que você falou aí está aqui, ó, realmente. Ó. Essa questão de vender pouco, eles falam também. Essa questão de não ter visão do gasto de tempo para fazer o financeiro, eles falaram também. Mas olha que eles falaram que não tem tempo nenhum para focar na empresa estrategicamente, que tem muito desperdício de produto. Aqui, pessoal, eu explico a dor. Obviamente, algumas dores já são subentendidas, mas eu posso explicar. Por exemplo, eles falam que é desperdício de produto, que eles compram errado. Eles não, pela falta de tempo no negócio, eles vão lá e compram no mercado de olho, chega lá no restaurante, já tinha aquele produto, ou seja, começa a desperdiçar produto, começa a perder produto, perde a margem de lucratividade, não tem visão nenhuma de gestão de cartão, não sabe se está cobrando, não começa a explicar as dores. Ações trabalhistas que o pessoal vai lá, o cara é contratado como garçom, varreu a calçada, já é dupla função, já pode, depois, quando sai com uma raivinha, já processa. E aí eu vou explicando os problemas. Você não tem mais nada disso aqui, não, João? Você está bem nessa parte aqui? Porque, por que isso aqui é gostoso, é legal para ele também? Porque aqui eu estou falando de restaurante. E eu falei que eu estou... seu João, né? Você não está... Desculpe o termo, tá? Mas você não está ferrado por acaso, não, tá? Você não está ferrado sozinho. O mercado de restaurante aponta várias dores. Você apontou só duas, você está bem. Eu só quero confirmar com você não tem mais nenhuma, porque aqui a gente trata pela dor. Aqui a gente quer entender o que você passa para qual é a sua meta? Lembra? 300 mil reais. Para chegar aos 300 mil reais, você falou que tem alguns problemas. Eu quero entender todos os problemas que impedem você chegar a 300 mil, porque a meta sua é a nossa meta aqui. A gente tem que bater os 300 mil. Então, você não tem mais nada disso aqui, não, João? Não. Quando você explica o problema, não, você falando assim, realmente eu tenho esse problema também. Isso eu também tenho, isso também tenho. É isso que vai acontecer. É isso que eu falo, não, pensando assim, também tem esse problema. É exatamente o que eu queria. Aí você vai voltar nas perguntas. Vai voltar aqui, ó. E aqui é a explicação, já estou na letra I. Então, João, vamos lá, vamos mapear comigo, gente. Nesse momento, você não tem roteiro, você não tem nada, você vai ter decorado esse negócio. Você pode usar aquela apresentação para mostrar as dores, aqueles slides para mostrar. Só que assim, você vai fazer o seguinte, pegou as dores, anota em algum lugar, anota no papel, que nem eu tenho papel aqui. Anota. Então, seu João, vamos lá. Então, você tem o problema A, problema B e o problema C. Certo? Seu João, olha a pergunta que eu ia fazer para você agora. Vamos pensar, me ajuda aqui, me ajuda a te ajudar. Gente, não parece uma conversa de restaurante, uma conversa com um amigo? Tem que ser assim a venda. Isso é consultivo, não é robô. Seu João, responde para mim aqui. O que o problema A vai acarretar na sua empresa? Eu sei que o problema A é ruim, João. Obviamente, você poderia responder assim, nossa, João, você já sabe que o problema A é ruim. Eu sei que é ruim. Mas eu quero entender pela sua ótica, pela sua visão.
na sua visão, na sua ótica. Por quê, gente? Porque eu quero usar a técnica de ele se ouvir. Então, ó, na sua ótica, por que o problema A é tão ruim? O que ele acarreta para você? Ah, Gilberto, na minha visão, ele vai acarretar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ótimo, entendi, beleza. Vamos para o B, então. Problema B. Mesma coisa, na sua ótica. O que ele acarreta? Qual que é a consequência dele lá na sua empresa? Ah, consequência é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Beleza. E o problema C? Ah, o problema C, ele acaba desaguando nos outros, né? Ele acaba fazendo isso, aquilo. Ah, então, ele é uma consequência, Ah, entendi. Beleza. Isso é para ele se ouvir. Então, o problema A, B e C, Sidão, limita você de chegar nos 300 mil, certo? Sim, ele não deixa chegar nos 300 mil. Ótimo, entendi. Gente, uma regrinha sobre o problema, tá? Existe uma regra para problema. O problema ou é raiz ou é consequência. Ou é raiz ou é consequência. Dificilmente, ou quase impossível, algum cliente chegar em vocês trazendo um problema raiz. É quase impossível. Ah, eu estou com falta de capital de giro. Não é raiz. É consequência de algo que ele fez mal. Então, o que a gente tem que trabalhar aqui é exatamente fazer com que ele enxergue isso. Então, o problema A, Sr. João, acarreta nisso, né? O problema B, ele já falou. O problema B acarreta nisso, você falou, e o problema C acarreta nisso. Sr. João, por que você acha que chegou nesses problemas aqui? Por que você acha que isso aconteceu? Porque são consequências de algo, né? Então, de verdade, a falta de tempo que você falou, falta, não sei o que tem, entendi. Então, a gente chega numa soma aqui e a gente acha o problema raiz dele. Falta de tempo, ou falta de organização, ou falta de know-how, ou alguma coisa assim. Então, você concorda, João, que isso tudo é consequência de você não ter falta de tempo, você ter falta disso, daquilo, do know-how, não tem? Então, tá claro. Tá na escola. Vai fazer 2 anos. Com esses problemas aqui, você não consegue alcançar sua meta de 300 mil. Consegue? Não, não consigo. Realmente não consigo. Aí, gente, tá lindo já. Aí já tá comprado já, tá? Mentalmente. Aí nós vamos para letra N. Perguntas, necessidade e solução. O que eu faço na letra N? Eu inverto o processo da I. Então, na letra N, eu vou fazer o seguinte, simulação. Sr. João, agora me ajuda a imaginar o seguinte cenário. Então, eu acho que você vai... Mas eu quero que você fale novamente para mim, tá? Mas eu quero entender qual é o problema. Você tem um problema A, problema B e problema C. Inclusive, eu estou fazendo aqui, estou fazendo mesmo. O que eu quero que vocês façam. Principalmente se for online. Se for presencial, pega uma folha, sulfite e faz isso aqui. Se a gente resolve o problema A, né? Assim como eu estou fazendo aqui, ó. Se a gente resolve o problema A, ó. Eita, deu desfoque. Se a gente resolve o problema A, mas o B e o C ficam, melhora um pouquinho de ter resolvido o A? O B e o C ficaram, mas melhora um pouco? Resolve alguma coisa? Ah, resolve, né? Eu paro de... Não. Beleza, então. Se a gente resolve o A e o B, já fica um pouquinho melhor ainda. Obviamente. Mas deixa ele falar, gente. Deixa ele falar. Não, com certeza, porque daí eu já não vou ter problema A, não vou ter problema C. Talvez até consiga resolver o problema C, porque deixa ele pensar. A técnica aqui está em ele pensar, em ele raciocinar nisso, na solução. O que eu quero chegar no final da letra N? Então, se a gente resolve o A, o B e o C, de verdade, se a gente resolve ou ajuda, potencializa a solução desses A e B e C, então você está falando para mim o oposto do que você falou. Então, se resolvido esse problema, você tá mais perto dos 300 mil, então? Parece obviedade, gente, mas é para ele pensar, é para ele responder. Você está mais perto de alcançar os 300 mil? Com certeza, né? Com certeza. Ou seja, é o que você falou, com os problemas você não alcança, mas resolvido eles, você consegue enxergar de fato. Eu sei que com os problemas você não vai alcançar, de forma alguma, mas eu quero saber se sem eles você realmente alcança. Você realmente chega nos 300 mil sem os problemas? Fica mais fácil de você alcançar os 300 mil? Pô, Gilberto, com certeza absoluta. Com certeza, óbvio. Fica muito mais fácil. Bingo, ele comprou. Subconscientemente ele comprou. Tá? Aí, galera, o que a gente tem agora? A gente tem um leve resumo. Então, deixa eu entender, então, Sr. João. Desculpa ser repetitivo. E pode usar os termos que vocês quiserem, tá, gente? Desculpa ser repetitivo, mas, ó, sua meta é 300 mil. Você tem um problema A, B, daí a gente viu ali que a gente tinha o B e o C também. O impacto deles na sua vida é que o A acarreta nisso, o B tem uma consequência negativa nesse ponto e o C deságua nesses dois problemas e inflama eles mais ainda. Mas, resolvendo os três problemas,
você disse que, opa, se eu resolver os 3, eu estou muito mais próximo de alcançar os R$ 300 mil, que é a minha meta de consumo. Correto, seu João? Correto. É isso mesmo? É isso mesmo, Gilberto. Beleza. Aí, galera, aí é nossa vida aqui de sempre. Aí a gente vai para o passo 3, apresentar solução e os nossos valores. O que é solução? É os produtos que a gente está criando com vocês. São os planos e pacotes que a gente está criando, mais a prateleira de produtos extras. Esse momento aqui, dure o tempo que durar. Aqui, agora, eu falo. Antes eu conduzi. Aqui eu falo. Aqui é a hora de a gente dar o nosso show. Então, seu João, deixa eu te mostrar exatamente como a gente vai resolver o problema A, depois como a gente vai resolver o problema B, depois como a gente vai resolver o problema C. Aqui é o famoso, gente, quer que eu desenhe? Quero. Aqui a gente tem que explicar para ele de uma forma muito esmiuçadinha, clarificar, ou seja, imagina que se eu estivesse fazendo essa reunião, não estou nem perguntando se vocês sabem falar ou não, mas se eu fizesse uma reunião em outro idioma, sabe? A reunião se torna chata, porque eu não estou entendendo o que você está falando direito. Nesse ponto aqui, é a mesma coisa. A gente tem que clarificar na cabeça dele como a gente vai resolver o A, B e C. Por quê? O A, B e C, no subconsciente dele, é o que deixa ele perto de ganhar 300 mil. Quando ele ganha 300 mil, ele troca de carro, de casa e viaja para Disney todo ano. É isso que a gente tem que fazer. Deixar claro que a gente vai ajudar ele a, pelo menos, aproximar ele da solução do A, B e C que faz ele chegar na meta. É nesse momento, então, que a gente mostra os nossos produtos diferenciados, que aqui não adianta só contabilidade mais. Nós mostramos os nossos produtos diferenciados que entregam os benefícios que ele precisa. Quais são os benefícios? Resolver o problema A, B e C. Qual que é a causa raiz? Falta de tempo. Falta de organização, falta de processo, falta de visão. E assim por diante. Está aqui a solução, gente. Beleza? A solução está aqui agora. E aí, ó, é o passo 3, a gente fala, apresenta no modo desenho, né? Pergunte se o cliente entende que o produto ou serviço resolve o problema A dele. Ou seja, você explicou, exemplo, é um BPO financeiro, uma consultoria financeira, você explica os seus entregáveis, explica como é que você faz isso. Então, como é que eu faço, João? Uma vez por mês eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Aqui eu te dou um relatório, vou fazer um videozinho, inclusive, vou te mostrar o relatório. Cara, você vai gastar 2 minutos para saber como é que está a sua vida financeira aí. 2 minutos vai saber. Aqui eu encurto o seu tempo gasto com isso. E antes você tinha que fazer lançamento, eu vou fazer. Você vai fazer o quê, senhor? Vai focar em venda, cara. Vai focar em venda, vai focar nos seus processos lá, vai focar nas suas entregas, aí você vai fazer. Deixa que essa parte eu faço. O senhor entendeu, senhor João? Como é que a gente vai resolver o problema? Aqui você explica os seus produtos que resolvem os problemas deles. Só que vocês têm uma vantagem, muito mais fácil. Por quê? Para cada problema, a gente já designou um produto. Deixa eu ver se está rápido aqui, se está fácil, está aqui, ó. Vocês vão ter essa apresentação aqui, ó. Para cada problema, eu tenho uma solução e eu já tenho um produto designado. Você só vai explicar a solução e o produto. Você não tem que pensar mais nisso. Você não tem que mais imaginar isso. Já está pronto para você. Se você ainda não tem essa apresentação, você vai ter. Isso é fato, isso é um entregado nosso. Então, você já tem para cada dor e você vai explicar isso. Você vai abrir esses slides, pode abrir os slides e explicar. Ó, então, para essa dor aqui, ó, eu soluciono assim, 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 assado. O produto chama-se assim. Eu entrego assim, 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 assado, faço isso, 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 isso. E no final, o senhor entendeu? O senhor entendeu como é que a gente resolve o problema A, então? Entendeu? Ficou claro? Sim. Vamos para o problema B. Como é que a gente resolve? Resolve. Problema C. Explica. Essa é a sua hora, esse é o seu momento. Não pode ter dúvidas nesse momento aqui. Feito tudo isso, gente, você vai demonstrar os seus planos e pacotes. O plano e pacote pode ser que já tenha os produtos A, B, os produtos que solucionam os problemas A, B e C dele. Pode já estar dentro do plano e pacote. Se não estiver dentro do plano e pacote, você vai indicar um plano e vai colocar os produtos extras na prateleira dentro do plano dele, somando os valores dos produtos extras. Então, você tem um plano básico, intermediário e avançado. Seu João, seguinte, para eu solucionar esse problema, você não precisa completar o plano avançado e intermediário. Vou sugerir uma coisa. A solução desse problema está aqui na minha prateleira. Aqui, ó. São produtos extras, que são problemas pontuais para produtos pontuais. Eu sugiro, então, que você contrate o plano básico e eu vou acrescentar esses 2 produtos. Que é esses 2 que matam esses problemas aí. E o básico traz a base que eu preciso para solucionar a sua vida. Para solucionar esses problemas aí, que é a minha contabilidade. O senhor entendeu, senhor João? E aí, gente, a gente monta com ele. É a hora que é agora mais gostosa, a hora que ele, na verdade, está escolhendo, você só está indicando. Pode, daí você indicou um produto, indicou o plano, vamos supor que no plano intermediário, no plano avançado, já tenha esses produtos que resolvem os problemas dele. Por quê? Porque às vezes, gente, um produto resolve 3, 4, 5, 6 dores.
né? Exemplo que a gente dá muito, o BPO financeiro resolve várias coisas. Então, podemos começar por esse plano, Sr. João? Explicou os produtos, explicou, ó, a solução você explica individual. Daí depois você mostra como é que ela está enquadrada dentro dos seus planos e pacotes. Explicou os planos e pacotes, João, então nesse plano tem isso, nesse plano intermediário tem isso, no plano avançado já tem esse produto que eu expliquei para você. Podemos começar assim, senhor? Vamos começar por esse plano, então? É isso, gente. É certeza de fechamento, não é? E aí, você quer fazer, você quer... gente, o tom que eu levei à reunião, eu levo agora com a firmeza, com a autoridade que eu tenho. Então, vamos começar com esse plano, então, senhor João? Porque aqui eu já tenho os produtos. Pode ser assim? Expliquei como é que eu resolvo cada dor. Mostro para ele que dentro do plano avançado já tem um produto que resolve aquelas dores. Vamos começar assim, senhor João? Aí, galera, tem um monte de coisa. Eu tenho downgrade. Não sei o que, tem qualquer coisa que ele falar aqui, eu posso voltar para o plano intermediário, voltar para o plano básico. Então, daqui 3 meses eu te ligo, a gente vê se esse problema é bom atuar agora. Ou, vamos resolver só o problema A, vamos resolver só o problema B, vamos resolver só o problema C. Antes de pensar em desconto, eu tenho um monte de alternativa aqui ainda. Só que eu garanto, se você ir nesse tom aqui, é a mesma coisa de um médico para você. Então, vamos começar a tomar esse remédio? Vamos tomar esse remédio? É a mesma coisa que o médico fala para vocês. Vocês aceitam na hora, porque é autoridade, sabe o que está falando. Então, é isso que eu quero que vocês conduzam. Conduzir a reunião desse jeito, chegou no plano pacote, ele jamais vai querer outra coisa do que você aconselhou a ele. Jamais. Aqui a venda foi feita na letra N. Aqui foi feita a venda. Na hora que ele respondeu isso aqui, na hora que a gente resumiu, aqui já foi feita a venda. O passo 3 é só provar que eu entrego aquilo que precisa ser entregue para ele resolver aqueles problemas. Para ele chegar na meta dele de 300 mil reais. E, na verdade, a meta de 300 mil reais tem um monte de coisa atrás dela. Tem um monte de coisa atrás dela. Casas, carros, viagens, família e assim por diante. Abrir uma outra empresa, tem um monte de coisa atrás dela. Então, quando eu faço ele chegar nos 300 mil, ele está alcançando as coisas que estão atrás dos 300 mil. E fez isso. Vamos começar assim, senhor? Vamos começar assim? Ponto. Está vendido. Ninguém hoje no Brasil consegue conduzir uma reunião além de vocês desse jeito. Que não tem produto pronto, não tem produto criado, não tem plano pacote criado, não estudou as dores do cliente, não tem um roteiro desse. Então aqui vocês conseguem fazer uma venda, aumentar demais a conversão. Qual que é o segredo aqui? Treinamento. Treinamento, assistir isso várias vezes, fazer o texto da abertura. Se você fizer o texto da abertura, o passo 1 está pronto. Está pronto, já foi feito, não tem mais. Se você decorar as perguntas, está pronto. O 3, que é produtos e soluções, a gente está fazendo junto. Então, não tem que ter medo. É só executar. Em uma guerra, alguns soldados morrerão. Ou seja, alguns clientes a gente vai perder mesmo. Mas testa o roteiro. Testa. Quanto mais você fizer mesmo, fizer com o cliente chegar aí, quanto mais você fizer, mais você vai aprender. Aprendeu, decorou. Daí, depois do decorar, você entende o roteiro. Puxa, é verdade. Olha que legal. A hora que eu fiz essa pergunta, olha como ele reagiu. Daí você começa a entender a reação do cliente. Aí fica a coisa mais gostosa do mundo, fica vender. Você imagine que toda vez que você para vender algo, eu já sei a sua reação. Cada pergunta que eu fizer, eu já sei como é que você vai agir. Por quê? Porque faz muito tempo que eu faço. É a mesma coisa que vocês vão ter. Que talvez vocês já até tenham. Só que talvez vocês já até façam algumas coisas dessas aqui. Só que talvez na ordem errada, né? Tá um pouco desorganizado só. Aqui a gente está organizando o seu roteiro. Aí, gente, se não mesmo assim, poxa, não, mesmo assim não deu certo ainda, tá, vamos lá. Não fechou, você vai gerar um compromisso. O que é gerar um compromisso? É na reunião, assim como a gente gera com vocês, na reunião, então, beleza, eu vou te mandar a proposta, vou formalizar isso aqui, seu João, e hoje é terça-feira, podemos nos falar sexta-feira, então? Sexta-feira, às 14h? Deixa eu olhar minha agenda aqui, sexta-feira. Não, mas eu tenho horário na quinta também, às 17h. O que você prefere? Quinta, às 17h ou sexta, às 2h? Daí eu ligo para você, a gente abre uma chamada aqui, ou vou até a sua empresa, ou você vem até aqui, enfim, a maneira que vocês acharem melhor. Eu ligo para você e a gente marca uma reunião mesmo às 2h para a gente decidir alguma coisa juntos aqui. Pode ser, senhor? Sexta-feira, sexta-feira, às 14h. Agenda o compromisso, não é enviar proposta e... então eu vou te enviar a proposta, depois semana que vem a gente se fala. Não faça isso, pelo amor de Deus. Agende uma agenda nova. Agende uma agenda nova. Tá? Detalhe, se for fazer proposta é personalizada. A proposta não fala de vocês, a proposta fala do cliente. Fala o que do cliente? Fala das dores. Vai lá, aponta, na nossa conversa, as dores relatadas foram essas, onde as soluções foram essas, que vocês podem usar, inclusive, na nossa apresentação, a gente vai montar para vocês no final.
Mas sempre falo das dores. A gente já está encaminhando vocês para isso, tá? Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, regra de follow-up, né? Regra de seguir o cliente. 137. Sexta-feira, às 14. Sexta-feira, às 14, eu vou ligar para você, então, João, e a gente decide alguma coisa juntos. Liguei para ele sexta-feira, 14. Não atendeu, não. Se eu for seguir ele, eu já vou seguir ele na segunda-feira, um dia depois, um dia útil depois. Se não conseguir atingir, se eu não conseguir contato com ele, não vou ligar na terça, eu vou ligar depois de 3 dias, ou seja, somente na quarta-feira. Na quarta-feira eu liguei para ele, não atendeu, deu bombinha de ninja, sumiu, eu vou ligar para ele daqui somente 7 dias. Regra de seguir, é desse jeito. Só que, gente, eu estou falando que o pior cenário possível, isso não existe num roteiro desse. Num roteiro desse, ou você fecha na hora, por isso que eu quero que você tenha um plano de pacote de especificação, porque fecha na hora. Fecha na hora. Fecha na hora. Tá? Ou você fecha na hora, ou você manda uma proposta, que é o que a gente faz na maioria dos nossos casos também, porque é um projeto a longo prazo, muito grande. Aí, agenda o compromisso, daí, na sexta-feira, às 14 horas, liga e decide alguma coisa junto. O que é decidir alguma coisa junto? Então, ao invés de começar com o plano avançado, vamos fazer um onboarding seu, vamos entrar vocês aqui, vamos colocar vocês aqui dentro da nossa empresa, vamos acostumar com as nossas tarefas, nossos afazeres juntos. Daqui 3 meses, João, daqui 3 meses eu te ligo. Daí a gente vê se a gente já começa a trabalhar aquele plano avançado. Tá melhor assim, então, João? A gente entra com o básico, a gente começa. Aqui você pode pensar desconto, aqui você pode falar, vamos fazer o seguinte, eu entrego o avançado, eu vou entregar o avançado, você vai ver que sem ele você não vai conseguir resolver o problema. Então, já vou entregar ele, só que eu vou cobrar o preço anterior, vou cobrar o preço intermediário. Se daqui 3 meses você não... realmente não é aquilo que eu pensava, tal, beleza. Aí eu volto, eu tiro os entregáveis, passo a entregar apenas o plano intermediário promete e você continua pagando o que você já está pagando. Tá bom, Zulão? Pode ser assim, então? Gente, tem 200 mil alternativas. Tá? E é isso. Deixa eu botar aqui para vocês uma tela de objeção. Ele falou o famoso japonês, tá caro, né? Achei caro, achei muito pesado, não sei o que tem. Gente, se o cliente falou que o seu preço está caro, existem algumas questões aqui, ó. Você não levantou as dores corretas. Como é que eu faço para não levantar as dores corretas se eu já tenho tudo isso mapeado, Gilberto? Pois é isso que eu estou falando. Já tem tudo mapeado, já tem antecipadamente as dores dele. Então é meio difícil. Mas o que pode acontecer aqui é que você fez uma abertura ruim, uma abertura muito rasa. Aí ele não se aprofunda nas dores dele. Não tem isso não. Aí fica ruim. Então, quando acontece aqui, geralmente preste atenção na sua abertura. E se você fizer uma abertura legal, na hora das dores, você mostrando que o cenário dele, que o nicho de mercado dele também tem essas dores, ele se abre todo para você. Então, se preocupe com a sua abertura, tá? Porque se você não levanta as dores corretas, ó, as perguntas ficam fracas, não faz muito efeito. O que acarreta isso? O que acarreta isso? Não faz muito efeito. E aí, consequentemente, o cliente faz o quê? Não percebe o benefício que você traz a ele. Aí vira só o básico do básico. Mesmo assim, a gente tem chance de vender o pacote básico da contabilidade tradicional. E as perguntas, quando ele falar que está caro, fala assim, ô, senhor, está caro em relação ao quê, cara? Em relação ao quê? Em qual parte? Você falou que você tem uma meta... Daí eu volto lá no spin. Você falou que você tem uma meta 300 mil, certo? Certo. Você falou que você tem um problema A, B e C para resolver, certo? Certo. Você falou que você tem consequência disso, daquilo. Não tem? Sim. A única forma de resolver aquilo não é sua contabilidade. Tem que ter os produtos diferenciados. Então, se a gente vai entregar mais horas a mais, relatórios a mais, que é muito mais complexo para a gente, como é que a gente faz sem aqueles produtos? Não tem como, você lembra? Não, realmente. Ou seja, nunca responda uma objeção. Se ele, tá caro, não responde. Não tem como a gente fazer. Não responde. Pergunta por que ele está achando que está caro. Em relação ao quê? Em relação ao qual problema? A não ser que do problema A, B e C a gente resolva só o A. Se você quiser resolver só o A, como foi a simulação que eu fiz com você, não tem problema. Aí a gente volta, a gente faz fazer com o pacote básico. Pergunta. Tá? Mas, geralmente, a gente evita tudo isso depois que a gente fica craque nesse roteiro que a gente falou aí. Uma outra coisa que é um conselho meu para fechar aqui, que eu faço, gente, se você está lá, fazendo uma abertura legal, bacana do cliente, investigou as dores, ouviu a história dele, investigou as dores certinho, está indo minuciosamente em cada dor, perguntando para ele, com educação, com carinho, genuíno, se preocupando em resolver as dores dele realmente, tal, fazendo tudo. E o cliente está mala, está chato, cara, vá para aquele lugar, não gaste vela com defunto morto. Isso que eu faço. É o famoso eu declinar da venda. Eu já declinei de várias vendas. Então, o cliente começou a cara, beleza, não é o seu momento, nem o meu para você. Então, não gaste vela com defunto morto. Fechou?
Gente, tá gravado aqui o nosso roteiro de vendas. Tarefas para casa é fazer a abertura 1, abertura modelo 2 e decorar as perguntas. E daí, os entregáveis é o que a gente está construindo junto com vocês. É o que a gente está fazendo junto com vocês aí. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pode abrir o microfone aí, pode perguntar, pode ficar à vontade. Gostaram? Legal, bacana. Entenderam a lógica? Entenderam o roteiro, como é que ficou? Alguém tem alguma pergunta? Pode estar liberado aí, tá? Pode só abrir o microfone de vocês e fazer, ou pelo chatzinho mesmo. Não? Tudo certo? Ah, até a Rê tá aí. Tudo bem, Rê? Agora que eu vi a tela. Tudo bem? Gilberto, Opa, ô Tener, tudo bem? tudo bom? Só uma perguntinha, é que aqui no nosso calendário estava que hoje ia ser mais a respeito do BPO financeiro, né? E eu vi que foi um pouco mais direcionado à contabilidade, é claro que a gente pode utilizar tudo isso também para vender BPO, é óbvio, mas a gente vai ter depois uma apresentação mais focada na parte BPO financeiro. Vamos ter, Tener. Assim, na verdade, para vender BPO financeiro, eu uso o mesmo roteiro, tá? O mesmo. Sim, até uma pergunta que eu ia fazer com relação à parte de faturamento dos nossos clientes e tudo mais, acho que isso é pertinente também, né, na hora de vender o BPO financeiro também, porque, né? na verdade, eu não sento na mesa com um produto já debaixo do braço. Uhum. Não faço isso. Então, eu não Porque às vezes a gente já tem clientes, né, que já são contadores Não, assim, né? aí, esse que você está Da perguntando, aí sim, contabilidade. na base, a gente vai usar uma estratégia para BPO financeiro. Certo. Quando é um cliente novo, a gente usa esse, porque aí quando ele chegar na dor, eu vou entender se o BPO financeiro é um produto para ele ou não. Que geralmente é, tá? Porque o BPO financeiro ele defende aquela questão do tempo, né? Aquela questão do tempo e dinheiro, ele defende, porque o custo com vocês é muito mais baixo do que ele contratar alguém, e o tempo que ele ganha em parar de executar essas tarefas é muito grande também. Então, o BPO financeiro é quase solução para todos os problemas, tá? Mas daí, na base, a gente vai ter um dia específico para isso. Por que eu quis fazer esse tema? Na verdade, o primeiro encontro nosso, eu fiz isso aqui, não tão detalhado assim, só que eu não gravei. Daí, por isso que eu quis fazer outro para gravar, e o próximo eu faço essa da estratégia do BPO financeiro. Porém, Tranquilo. a gente já mandou para vocês a estratégia do BPO financeiro por texto. Você recebeu? Você já chegou a baixar? Sim. Uhum. Você viu que lá tem 2 modelos de e-mails, né? Sim, o roteiro completo eu recebi. É aquele roteiro lá, que o roteiro do BPO financeiro, basicamente, eu uso as duas formas, né? Se ele já tem alguém fazendo, é um roteiro. Se ele não tem, eu uso o roteiro 1. Né? Então, por exemplo, se ele faz o BPO, se ele faz o próprio financeiro, no caso de empresas muito pequenas, né? Ele mesmo faz, eu vou na questão de tempo. Quanto tempo você perde com isso, cara? Fazendo. Lá, e você vai ver lá no nosso materialzinho, lá, não é e-book, é um material em Word, mas você vai ver que tem uma continha lá. Quanto tempo você perde fazendo? Ah, perco 4 dias, tá? Quanto custa o seu produto? Ah, meu produto custa R$ 1.500, beleza. Quanto você venderia nesses 4 dias se ficasse focado só em vendas? Pô, venderia 10. Então nós vamos de R$ 15.000. Cara, R$ 15.000 vezes ano dá R$ 180.000. Está perdendo R$ 180.000 por fazer seu financeiro. Deixa que eu faço, porque por 10 mil, tem uma conta rápida lá, porque por 10 mil eu faço o BPO financeiro o ano inteiro. E daí eu vou fazer uma outra pergunta para você, cliente João. 10 mil dividido por 12 dá 800 e poucos reais. Você consegue contratar um funcionário hoje por R$ 800? Não, o salário mínimo é 1.200. E com o conhecimento que eu tenho, eu já faço fiscal, já faço departamento comercial, já faço fiscal, contábil e departamento pessoal seu, já faço imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica, e não tiro férias. E por R$ 800 eu vou fazer seu financeiro, que você está perdendo R$ 15.000 por mês. Então é infalível esse roteiro. E daí mesmo que você esteja fazendo, seu João, e você aperte muito, você venha a contratar alguém, vamos fazer as contas agora. Contratou alguém, R$ 1.200 salário mínimo, mais 10º nos impostos, férias e tudo mais, vamos para R$ 3.100. R$ 3.100 vezes o ano, você vai estar gastando, já vai estar gastando mais de R$ 36.000. Ou seja, se a gente for contabilizar computador, mesa, hora, café, ar-condicionado, você já passa a gastar R$ 40.000 por ano. Você sai do seu bolso R$ 40.000 por ano. Eu vou te fazer outra pergunta, então, Sr. João. O que você acha de no final do ano chegar no seu caixa e ter R$ 30.000 sobrando? Por quê, Gilberto? Porque por 10 mil eu faço o seu BPO financeiro. Eu faço o financeiro. Mesmo roteiro. Dividir por 12 dá 800 e pouco. Não. Eu faço isso, eu não tiro férias, faço o imposto de renda pessoal física, jurídico, departamento pessoal, contábil fiscal. Não tem como não vender com esse roteiro.
Certo. E na abertura, então, na abordagem, a gente pode usar também essa parte aqui de o que nós já processamos, quantos milhões nós já processamos em Sim, sim, pagamentos e tudo isso, para te sim, dar um pouco mais de confiança, né, da sim. confiabilidade, no caso. Só que se for base de cliente, se for usar na Uhum. base, você não precisa usar isso, né? Porque o cliente já te conhece. Já conhecido, né? Você Uhum. pode Já usar. tem confiança em você, né? Você já está com a conta dele, né? Exatamente, exatamente. Na Uhum. base, o que você pode usar nós fizemos, e é verdade, né? Nós fizemos um projeto de consultoria, entendemos as dores do mercado e entendemos que as empresas de serviços no ramo de, exemplo, esse cara é corretor de seguros, entendemos que tem uma alta aderência e um alto custo para se fazer processos financeiros. É sobre isso que eu queria conversar com você. Eu vou fazer uma continha rápida para você, você vai ver, você está perdendo dinheiro aí. Daí marca a reunião e faz essa conta com ele. Se ele faz, você faz. Só que eu gosto de fazer, quando ele faz o próprio financeiro, eu vou na questão do tempo, mas eu vou na outra questão também, eu faço as duas contas, porque às vezes no tempo dele não acredito, assim. Então, vou, e daqui a pouco, para você vender mais, você vai ter que contratar alguém. Vamos fazer a simulação agora. Quanto quer contratar alguém? Acabou. É infalível, cara. É infalível. Falar com dois, vender dois. Falar com três, vender três. Beleza. E aí, logicamente, fazer um treinamentinho, né, tal. Fechou? Gilberto, Certinho. Ô, Klaus, por favor. tu tem tempo para uma pergunta ainda? Claro, claro. A gente tem uma situação aqui que o cliente fatura em torno de uns 8 milhões por mês e é carente de tudo, né, de estrutura interna. Inclusive nós que implantamos um sistema interno para ele lá de quantos a pagar, quantos a receber. Eu tenho um receio de oferecer serviço para esse cliente e ele absorver a gente, né, drenar a gente para dentro da empresa dele, porque é um cara carente de tudo, a mão de obra dele é meio desqualificada, é cheio de parente lá dentro, né? Mas é assim, é um cara que você sabe que precisa de tudo, né? É o tipo de cliente que você chegar lá e oferecer alguma coisa para ele. E como o cara precisa de tudo, eu fico preocupado desse cara absorver toda a minha equipe, né? Vamos falar assim, sei lá, que conselho que você me dá nesse caso? Não, é simples isso aí, Klaus. A gente modular até onde a gente entrega, cara. Modular o serviço nosso, sabe? Porque ele precisar de tudo é bom demais. Eu quero vender. A gente quer vender. Mas é a gente modular as entregas, entendeu? Modular realmente, modular os níveis de entregas em cada produto que a gente tem. Quantidade Entendi, de ó, horas, por exemplo, quantidade de entendi. horas. Entendeu? Vamos estar com você uma vez por mês. Se for quinzenal, Clóvis, tem que ser cobrado por isso. Simples assim. Entendeu? A gente tem encontros aqui. Eu tenho clientes antigos, né, antigas que eu fazia sozinho, que eu fazia só eu cobro por quantidade de encontros. Então, eu modulo. Geralmente por quantidade de horas. Horas que eu posso estar lá, horas que eu vou trabalhar internamente aqui. Exemplo, eu tenho um software que eu estou fazendo. A gente tem um programador. A gente modulou por quantidade de horas que vai trabalhar para a gente. Ele prova que lá, eu não fico trabalhando com ele tela aberta. Ele faz, sexta-feira a gente tem uma reunião. Ele prova. No caso desse cliente, ele precisa de coisa básica, né? De contas a pagar, receber, conciliação bancária. Ele precisa. Mas esse é o BPO financeiro. Ele está apanhando nesse básico aí, né? Não, ótimo, mas isso aí esse é o caso mais simples. Ele precisa, você tem produto, fazer o BPO financeiro, mas obviamente daí tem que modular. Você já tem os entregáveis do BPO financeiro, já sabe fazer, já está executando isso para ele, não? Para A ele não, gente para outra. executa aqui para 2 clientes, mas agora aí uns 2, 3 meses depois da pandemia, a movimentação vem sendo para estruturar isso aí, Uhum. né? E fazendo contratação, né? Estamos com processo em aberto, contratação e E a gente ampliação. consegue otimizar bastante isso aí com a implantação do sistema, Cláudio. A gente usando um OMIA da vida aí. Entendi. Inclusive nós implantamos um OMIE dentro da empresa dele, né? Tá lá dentro já. Então Tá lá. aí na verdade é o famoso, aí na verdade ajuda esse cliente, vende, modula os entregáveis, quantidade de horas, operação até onde você vai, a matriz de obrigações, né? O que ele tem que fazer, o que você tem que fazer, para que a gente consiga atender esse cliente. Ele possivelmente vai ser um baita indicador seu. Tá. Beleza, obrigado, viu? Imagina. Fechou então, galera? Tá gravado aqui para vocês poderem assistir. Tem essas tarefinhas a fazer aí, né, para casa. E qualquer dúvida, só mandar no nosso grupo lá, no grupo que vocês receberam esse link aqui também, né? Só mandar a dúvida lá que eu respondo o mais rápido possível. Tá bom? Deixa eu só ver aqui que tem um chatzinho aqui que a Luciana perguntou, pela sua experiência, quanto tempo leva um atendimento desse em média?
Luciana, pelo menos 1h30. Pelo menos 1h30. Pode ser que vá mais, tá? Pode ser que dificilmente eu consigo fazer um atendimento desse em 1 hora. Dificilmente, tá? Pelo menos aí passa de 1 hora, 1h20, 1 hora. Porque eu escuto a história dele, bem, ouço, tal. E a nossa missão aqui é vender, né? Então, se a gente vai vender em 1h30, em 2, em 3, nossa missão é vender. Então, a parte mais difícil já aconteceu, né? A pessoa estar na minha frente disposta a comprar algo de mim. Então eu vou caprichar bastante mesmo. Uma pergunta de curiosidade aí. Você, com a experiência que você tem, né? Se você fizer 10 abordagens, você fecharia quantas? Uma curiosidade. Eu já cheguei. Você garante? Eu já cheguei nas minhas conversões fixas 80% já. 80%? 80%. E tem um detalhe, tá? Isso é fato, tá? Vocês vão ter essa mesma conversão. Os 20% que eu perdi, geralmente 10% eu perdi por algum momento mesmo, perdi por alguma questão, e o outro 10% eu declinei. Que é o que vocês já fazem também. Aquele cliente muito, não. Né? A gente tá, cliente muito bagunçado, cara, tô fora desse cara. Vocês declinam também, vocês fazem muito isso. Então, o meu é 80%, 20%, 10% eu perdi, realmente perdi por alguma falha ali, algum momento, alguma questão, e os outros 10% eu declinei. Eu declino porque eu não quero aquele cliente, não. E daí você vai observar também, Clóvis, como é que a gente tangibiliza a taxa de conversão, como é que a gente metrifica melhor, como é que a gente tangibiliza a taxa, né? 80% ser 80% sempre. É cuidar dos processos anteriores. Exemplo, como é que eu agendei aquela reunião? Eu tinha uma alta e queda muito grande lá atrás, mas era pelo jeito que eu agendava. Exemplo, se você não agendar com todos os sócios da empresa, possivelmente você vai perder essa reunião. Porque você faz a reunião bonita, legal, 1h30, 2 horas, findou a reunião. Primeiro que eu ia falar, beleza, Clóvis, gostei. Agora eu vou falar com o meu sócio. Ferrou. Ele vai chegar lá no sócio, quanto é que custa o Clóvis? Com o Clóvis custa 2,5. Porra, mas no escritório do lado aqui custa 1.000? Mas é porque tem uns produtos diferentes lá. Tem nada. Não ouviu a história. Então, possivelmente você vai perder essa venda. Quando a gente faz a reunião só com um dos interessados, só com um dos sócios, a gente acabou de treinar o pior vendedor possível. É o vendedor do preço, né? Ele vai chegar lá no sócio e falar, então, lá com o Clóvis custa 2,5. Entendi. Então, Obrigado. Quando a gente perde, a gente tem que olhar os processos anteriores. Hoje, num roteiro de vendas, o que eu olho? Se eu vou fazer? Eu olho a minha abertura. Se eu abrir mal, possivelmente a minha investigação vai mal. Daí, na hora que eu vou apresentar a solução, não faz efeito nenhum. Tá. E se eu perco, mesmo assim, mesmo estando bem aqui, eu perco, no meio do caminho ali, eu já sinto que estou perdendo a venda. Aí eu estudo como é que eu fiz o agendamento. Agendei com todos os sócios, eu qualifiquei esse lead, esse cara é uma empresa com potencial para adquirir meu produto, eu qualifiquei ele mesmo. Entendeu? Tá. É isso. Beleza, obrigado. Beleza? Fechou, gente? Então, muito obrigado a todos vocês presentes aqui, a quem vai assistir depois no gravado. Obrigado pela pergunta aí, Luciana, Clóvis e Tener, todo mundo que participou, perguntou. E vai estar gravadinho lá, vou subir depois num link, né, não listado lá do YouTube, e daí em seguida eu mando esse link para vocês aí no grupo, nesse nosso grupo aí. Tá bom? Gente, obrigado, viu? Boa semana aí. Bom almoço para todos, já estamos na hora do almoço aí, quase. Bom almoço para todos, boa semana aí para vocês. Valeu, pessoal. Abração. Até mais. Obrigado, tchau. Valeu, obrigado.